Olá, meu querido, minha querida. Eis o pastor torcedor aqui celebrando mais um título de campeão, tetracampeão, mas é futebol, né? Um ano ganha um, outro também. Na primeira década que eu morei aqui, primeira década deste século, né? Só sofri com esse time, só sofri. Só lá para 2013, 2014 é que ele começou a contratar mais, foi comprado por um grupo árabe, como muitos clubes aqui da Inglaterra, e agora nós estamos desfrutando, né? Amém? São os prazeres terrenos, né? E por que não, né? E pronto, celebramos, mas passa, a vida continua, e nós temos que estar diante dela, né? Caminhar com ela, fazendo o melhor que nós podemos fazer em bem ao bem do próximo, né? Aqueles que estão à nossa volta, a família em primeiro lugar, caminhando com Deus no coração, quiçá entregando a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque este é o plano maravilhoso de Deus. É bem antes do Manchester City. Aqui já são seculares, os times daqui já são seculares, há mais de um século já. Mas isso é passageiro, né? Celebramos, mas já passou, né? Agora nos voltamos aí para outras coisas que são importantes na nossa vida, né? O que passa o Rio Grande do Sul aí no Brasil, que o Senhor tenha misericórdia, tem sido minha oração todos os dias, do povo do sul do país, em especial do Rio Grande do Sul, e que só Ele mesmo, né, pode confortar. Mudei de foco minha oração em relação ao país Brasil, às suas condições políticas, etc. E eu tenho pedido a Deus, ao invés de eu, né, ensinar a ele ou dar as dicas para ele, né, de que ele deve fazer no Brasil, eu tenho pedido a Deus que seja feita lá no Brasil a vontade dele, né, que é soberana e vai ser o melhor para a nação. Mas o nosso abraço ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, tenho pedido a misericórdia mesmo do Senhor nesses tempos difíceis, tá bom? Vamos mais um vídeo quinzenal. Aqui estamos para trazer algumas informações sobre a palavra de Deus. Nós temos conseguido tirar dúvidas de pessoas, algumas me procuram depois de verem os vídeos, outras sugerem, né, algum tipo de assunto que eu possa não estar trazendo à tona. Mas são vídeos de 35 minutos, nós não temos como fazer coisas extensas, né? E também eu não faço assim nada teologicamente falando, né, de teologia pura, né? Porque o que eu tenho combinado com Deus, sim, isso mesmo que você ouviu, eu tenho combinado com Deus, é que Ele me dê uma linguagem fácil, palavras fáceis, para que leve o entendimento e que a partir desse início de entendimento das pessoas que assistem os vídeos, elas possam ter um desejo no coração de buscar, de se aprofundar mais, de ler a palavra de Deus, de aumentar a comunhão com Deus, e é assim que nós caminhamos por aqui. Está bem? Estou mexendo aqui no computador. Hoje eu quero falar, falo sempre, né, de passagem, eu falo sempre aqui sobre a Trindade, né? Algumas pessoas têm alguma pequena confusão sobre isso, mas é algo que já está estabelecido desde o princípio e nós estamos, vamos dizer assim, na parte 3, né, do governo da Trindade aqui sobre o ser humano, né, sobre a criatura humana. Então, a Trindade é formada por Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, desde o princípio, né, Deus esteve com o homem, né, conosco, vamos dizer assim, vamos nos colocar ao longo dessa história, né? Desde o princípio. O plano foi estabelecido desde o princípio com a Trindade. E ali, depois de serem criadas todas as coisas por Deus, a céu, a terra, o mar, os animais, as plantas, tudo que nós podemos imaginar, né, o sol, a lua, né, as estrelas, tudo isso daí, essa beleza que é o planeta Terra. Depois de ele ter criado tudo isso aí, ele nos criou. E o gostoso da Bíblia, está ali no seu primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, seja ele feito, né? Então, eu sempre falo, digo, você quer se gabar na vida de alguma coisa, fala assim: olha, eu sou parecido com Deus, né? Porque está na palavra de Deus e nós temos que crer, ela está aqui do lado. Então, eles falam ali, né, depois de terem criado tudo isso, né?
ao sétimo dia, Deus descansou. Todas essas coisas estão ali no primeiro capítulo da criação do mundo. E quando faz é a hora de fazer, né, o ser humano, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse é um presente de Deus para as nossas vidas. Já começa aí que nós temos que estar entendendo, a partir desse ponto aí, nós temos que estar entendendo que tudo que Deus põe a mão é em nosso favor, é para o nosso regozijo, né? Para o nosso usufruto. Então, tudo Deus faz isso aí por causa do seu amor, né? Todos falam do amor de Deus e nós temos que falar mesmo. O amor de Deus é intocável, é imensurável, nós não temos como avaliar, né? Não temos como avaliar. Tem passagens na Bíblia que nos mostra isso daí claramente, né? E a morte de Cristo em nosso favor, dos favor dos nossos pecados, é o selo maior da Trindade para conosco. Então, desde o princípio, quando Deus criou o homem, né? E assim veio a sucessão, Deus falou pouco, e não diretamente com as pessoas, né? Com o seu povo eleito, seu povo escolhido, e depois com as outras pessoas. Ele falou através de profetas, né? Chegou a falar através de sacerdotes, chegou a falar através de algum rei, em que pessoas privilegiadas que estiveram face a face com Deus. Isso está em todo o Velho Testamento, perdão, a primeira parte da Bíblia, né? Então, desde esse momento, desde a criação, Deus estava cuidando da sua criação, né? As criaturas que ele pôs no mundo, né? Homem e mulher, né? Apesar dessa parte da Bíblia falar muito como homem, porque era a cultura daquela época, né? Hoje, ainda, em Israel mesmo, né? E principalmente no mundo árabe, a mulher não tem a valorização que deve ter. Mas isso é questão cultural, isso é questão que vem já desde o princípio, vamos assim dizer, né? Então Deus ali se manifestava, e principalmente através dos profetas, porque uma boa parte, né, do Velho Testamento são livros relacionados aos profetas. Os primeiros 5 livros, chamados de Pentateuco, é a história inicial, né? A criação do primeiro livro, e vai passando ali pelo livro seguinte, né? Números, Levítico, Deuteronômio, né? Começa ali em Gênesis, depois tem o Êxodo, né? Que é a saída do povo do Egito, depois vem Josué e começa a vir uma série de outros livros, Crônicas, Reis, Samuel, né? Que foi que ungiu o primeiro rei de Israel a pedido do povo, né? O povo queria um rei como os outros países tinham, as outras tribos, os outros países, né, tinham, né? E pediu um rei e Deus atendeu. E foi Samuel, né, que ungiu o primeiro e depois ungiu o segundo rei de Israel. Então, até esse tempo, né, até o final do Velho Testamento, ali no livro de Malaquias, Deus falava com as pessoas através dos profetas principalmente, né? Aí depois advém o tempo de Jesus Cristo. É a Trindade, né? Não esqueça, Deus Pai, é esse, o Deus Criador dos céus e da terra. Aí Deus Filho, quem é Deus Filho? É Jesus Cristo. Então, Deus, ele vem à terra como Trindade, parte da Trindade, como Filho, né? E ele vem para que se tornasse tão parecido com nós, como eles quiseram lá, a Trindade quis, lá na criação, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele envia Jesus aqui para a terra. E Jesus não vem como Deus estava na primeira parte da Bíblia, falando através dos profetas, com poucas pessoas face a face ele se comunicou, pouquíssimas, né? Agora ele falaria face a face com todos. Ele veio aqui para instruir, ele veio para ensinar, ele veio para mostrar como deveríamos agir na nossa vida. Esse foi o propósito de Deus. E o propósito tão humano fez com que ele viesse numa gestação, numa gravidez de uma mulher, Maria, a bem-aventurada Maria, como diz a palavra de Deus, a mãe de Jesus, uma concepção sobrenatural. E isso nós temos que ter fé para quê? Não só a fé ela vem, mas nós temos que primeiro conhecer a palavra de Deus para entender como isso aconteceu, né? E aí, através, né, de um parto, né, normal, de uma gravidez, de uma concepção normal, nasce Jesus, né? Homem,
mas é Deus aqui na terra, mas ele vem como homem, porque ele se submeteu aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções, às mesmas dores, né? Então, Jesus esteve aqui conosco, a Bíblia fala em torno de 33 ou 34 anos de vida só, e desses os últimos 3 anos, 3 e pouquito, não importa esses detalhes, né, de meses, dias, tal, ele o ministério dele propriamente dito, né? Foi um ministério muito curto. Mas a Bíblia fala que depois dele nascer, ele teve irmãos e irmãs, né? 2 dos irmãos, Tiago e Judas, escrevem na Bíblia Sagrada lá no final do Novo Testamento, já antes do Apocalipse, que é o último livro. Então, no princípio, eles não interagiam com Jesus. Havia uma dificuldade porque eles não compreendiam o poder que ele tinha, né? Sendo filho, né, da mesma mulher, né? Então, devia haver aqueles conflitos culturais, né, emocionais, familiares, e só depois que ele passa, né, do ministério, vai à morte e à ressurreição, é que eles entram na história bíblica a partir de Atos dos Apóstolos, né? Então, eles começam a fazer parte daquele grupo, né, de discípulos, né, de apóstolos que foram levando o evangelho, né, expulsos de Jerusalém por uma perseguição, mas Deus usa os momentos mais difíceis das vidas das pessoas, das que estão com ele principalmente, para fazer algo novo, né, para trazer algo novo. Então, essa expulsão derivada da perseguição aos cristãos ali em Jerusalém, pelo povo de Deus, hein, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos doutores da lei, essa perseguição redundou em levar o evangelho pelo mundo, né? E aí leva os próprios apóstolos, né? E quem é que ele usa, que é um dos grandes milagres da Bíblia que eu acho? Ele usa Paulo, né? Então era Saulo o nome dele. Ele usa Paulo para levar o evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não eram dos eleitos, né, do povo hebreu, né, dos judeus que nós conhecemos hoje, finalmente os israelitas. Então ele levanta um perseguidor da igreja, um homem que consente que uma pessoa de Cristo seja morta na frente dele e não faz nada, ainda guarda as roupas, né, das pessoas que estavam ali praticando esse crime. Mas Deus levanta. Então Deus, ele converte o coração das pessoas. Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu estou vendo que aí no Brasil, recentemente, está querendo sair uma lei proibindo evangelização nos presídios. Veja bem, é um dos lugares onde mais se evangeliza dentro de presídios. Depois os hospitais, né? Vamos dizer assim, 50-50, né? Meio a meio, né? São os locais de maior evangelização. Eles não querem isso. Para você ver como o homem ele não se preocupa com as coisas de Deus, né? Eles não querem que sejam evangelizados os que estão presos, cumprindo penas, né? Só falta também, daqui a pouco, impedir que aqueles que estão enfermos ali, alguns deles até no leito da morte praticamente, eles não sejam evangelizados, eles não recebam a palavra da salvação, eles não entreguem a sua vida para Jesus Cristo. Mas esse é o mundo que vive sob o domínio de Satanás. E o Satanás domina governos, domina partidos, domina instituições. Isso é claro, isso está no mundo, isso nunca, e já existia antes e vai continuar existindo. E cada vez talvez seja pior até a vinda de Jesus Cristo. Porque esse mesmo Jesus Cristo, né, que veio como um homem para nos ensinar o melhor das nossas vidas, ele foi morto, né? Ele foi perseguido. Era um plano de Deus, mas ele foi traído por um dos seus. Ele foi por inveja, né? Os judeus em geral, os principais, né, os sacerdotes, eles não criam que ele era o enviado, o Messias, né? Ele era o enviado de Deus para salvar Israel. Como vivia sob o Império Romano, né, sob o jugo do Império Romano, eles esperavam um libertador, um guerreiro, um forte general, alguém de muito prestígio que os livrasse das mazelas que havia nas suas vidas. Mas não, ele enviou o Cordeiro perfeito. Por que é chamado do Cordeiro? Porque se pagavam os pecados, as penas do pecado, as coisas de outrora, se pagava com animais, eram mortos em sacrifícios para que fossem perdoados do pecado. Então Deus dá ele mesmo, né, como filho, como Jesus Cristo, à morte
e morte de cruz, essa morte foi terrível, em nosso favor. E os nossos pecados foram cancelados. Nossos pecados foram cancelados com aquela morte, mas a promessa era que haveria ressurreição. E foi o que aconteceu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E ele tem que voltar, porque a tarefa dele já havia sido cumprida aqui. Foi a vida dele, né? A morte foi a consequência dessa vida, do ensino, né? do que deixou, o legado que deixou para cada um de nós. O conselho que deixou, né? A admoestação que deixou para as nossas vidas. Esse é o legado de Cristo, né? Que era o Deus aqui na terra, na forma de homem. Então, quando se cumpre, né, a parte dele, que cabia a ele, como se cumpriu a parte anterior de Deus através dos profetas, haveria de vir a terceira parte da Trindade, que é o Espírito Santo. E ele mesmo fala, eu tenho que voltar ao Pai, eu tenho que voltar aos céus, vamos assim dizer. Para quê? Para que de lá eu vos envie o Consolador. Então é deste que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, que é parte da Trindade, é o terceiro elemento da Trindade. Não se esqueça, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero trazer para vocês aqui um texto que vocês anotem, se você não tiver a Bíblia aí, possa acompanhá-la agora. Anote e depois vocês leiam com calma em casa, onde vocês puderem ler. É muito importante isso que eu peço para vocês. Leiam, porque eu falo alguns versículos, não tem como falar tudo aqui, o texto todo, porque invadiria o tempo que eu acho que é o bom de estarmos compartilhando a palavra de Deus juntos, que é em torno de 35 minutos, um ou dois a mais, e não mais que isso. Então, no Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, né, são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de João, no capítulo 16, eu tenho como subtítulo aqui, a missão do Consolador. Então Jesus, né, fala, né, já falava que enviaria o Consolador. Aqui ele ainda não tinha sido morto, né, não tinha sido crucificado, não tinha sido, não havia ressuscitado e não havia estado com os discípulos, principalmente, até os 40, 50 dias depois que ele ressuscitou, até ele voltar para o céu, dizendo que enviaria o Consolador até o dia que ele viesse novamente. E ele vai voltar, isso é uma promessa que está na Bíblia. Se você olhar todas as outras promessas que estão na Bíblia Sagrada, elas se cumpriram. Eu tive sábado passado numa igreja aqui perto, em Great Yarmouth, e eu falei sobre isso, falei sobre Josué, falei sobre Caleb, quando eles invadem a terra prometida, quando eles chegam na terra prometida dada por Deus, tem uns versículos lá que fala, tudo se cumpriu, todas as promessas, nenhuma das promessas deixou de ser cumprida, tudo se cumpriu. Isso 40, 45 anos depois que essas promessas foram dadas, né? Às vezes nós estamos esperando alguma bênção, alguma promessa antiga na nossa vida. Eu mesmo passei muitos anos esperando e ainda estou esperando uma promessa de Cristo para a minha vida, né? Mas as coisas vão acontecendo, outras coisas Deus vai acrescentando. E muitas vezes, quando nós focamos só naquilo que nós queremos, nós deixamos de ver muitas coisas boas, especiais, que o Senhor tem feito em favor da nossa vida, da nossa família, não é? Então, nós temos que estar atento para isso aí. Então, ele fala, e já falava aqui, antes até da sua morte, que precisava acontecer isso para ele poder voltar à destra do Pai, né? Ao lado de Deus, e de lá nos enviar o Espírito Santo. Vamos ao texto sagrado e depois nós falamos mais um pouquinho, tá bom? João, Evangelho de João, capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, as igrejas de outrora, né? Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso, tributar culto a Deus. É a perseguição à igreja de Cristo. Houve logo depois, ali em Jerusalém, eu falei no começo, eles foram expulsos, perseguidos, alguns mortos, mas isso fez com que o evangelho se expandisse. Hoje no mundo árabe, na China, na Coreia do Norte, em alguns países, a perseguição, a morte, na África mesmo, em alguns países, a perseguição e a morte de irmãos e irmãs em Cristo que estão pregando a palavra de Deus, estão levando a salvação de Jesus Cristo àquelas vidas. São perseguidos, são mortos. Por isso que ele fala aqui, quem vos matar julgará que está tributando culto a Deus.
Isso farão porque não conhecem o Pai. Aqui é Jesus, é o Filho, é Deus, mas é Filho, é humano aqui na terra, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando chegar a hora, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ele não falou isso, falou já na reta final da vida dele aqui na terra. Ele não falou antes. Esperou mostrar, esperou ensinar, mostrou os milagres, os ensinos, tudo que está relatado nos evangelhos. E ele fala isso daí. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Quem foi que enviou Jesus, o Filho? Foi Deus, o Pai. Amém? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Era uma tarefa dele. Por isso que, depois de ter experimentado tudo que ele experimentou, já se despedindo, né? Nós vamos ver isso nos sinais do Evangelho. Ele fala que ele tem que ir para enviar o Espírito Santo e que eles aguardassem o envio do Espírito Santo para eles serem revestidos com o poder que há no Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus aqui na terra. É tremendo isso daí, né? Em vida você já preparar o que vai ser feito para depois. A esposa de um pastor inglês aqui que eu conheço, Dave Adams, lá de Norwich, ela faleceu há uns 2 anos atrás, salvo engano, e ela preparou tudo para o seu funeral. Ela estava com câncer e à medida que a doença, né, a enfermidade ia avançando, ela preparou tudo. O culto, como seria a liturgia, né, os versículos que deveriam ser lidos, as canções, né, os hinos, os louvores que deveriam ser cantados, etc. É tremendo isso, né? Ele preparou o caminho, né? E aqui Jesus está preparando o caminho, dando essas. É necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Aí olha aqui o que fala a partir do verso 8, é importante você anotar e ler depois com mais calma. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que vai convencer você a tomar a decisão. Lógico, tem um irmão em Cristo, tem um pastor, tem um diácono, um padre, um bispo, né? um presbítero. Eles estão ali para ajudar, um evangelista. Eles estão ali para te ajudar. Eles conhecem um pouco a palavra de Deus, eles têm uma comunhão com a palavra de Deus. Eles podem te encaminhar a mensagem, eles podem tirar as dúvidas que você tem em relação às coisas de Deus. E isso é muito natural, as dúvidas são naturais. Tem horas da minha vida que eu ainda hesito nesta ou naquela passagem bíblica. Então eu vou lá, eu peço a revelação para Deus, eu leio a segunda vez, leio a terceira vez e as coisas vão sendo dissipadas, né? Vão sendo mostradas com mais clareza. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Aí continua, do pecado, porque não crê em mim. Ele se referia ali aos sacerdotes, aos fariseus e saduceus, aos doutores da lei. Não creram em mim, não creem em mim. Então, ele vai convencer do pecado essas pessoas que não creem em Jesus Cristo. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então Jesus fala, eu vou voltar à destra de Deus, eu vou voltar para o céu, onde eu estava desde o princípio, e vocês não vão mais me ver. Ele fala ali para os seus discípulos, né? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu falei um tempo desse atrás aí, num dos vídeos, né, sobre a prisão de Satanás durante 1000 anos, tal. Isso vai acontecer porque depois ele é solto novamente para ser extinto, né, definitivamente, e lançado lá no lago de fogo e enxofre. Isso está na Bíblia Sagrada. Muitos não gostam de pregar sobre isso. Eu tenho pastores, até conhecidos meus, que não gostam. Ele fala, porque esse é um tema que melindra o rebanho, as pessoas. Não pode ser assim, no meu entendimento. Eu respeito a posição de cada um, entende? Mas nós temos que falar o que está na Bíblia.
Então, o príncipe desse mundo que ainda está aqui, ele já está derrotado, ele já está julgado, segundo a palavra de Deus. Só que ainda não chegou o tempo dele. O tempo agora de nós nos reconciliarmos com Deus. O tempo agora de nós buscarmos, através de Jesus Cristo, a salvação para a vida eterna. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Até que Jesus volte, porque a promessa dele é que voltar para buscar a sua igreja. Haverá esse reinado, né, de 1000 anos aqui. Vai haver chance para todos aqueles que ainda não quiseram, ainda não caiu a ficha, ainda não tomaram ciência da necessidade que eles têm de transformar as suas vidas em relação à caminhada cristã aqui na terra. Verso 12: tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então ele praticamente está encerrando aí, porque se ele fala mais, poderia trazer um peso, um desânimo, um medo muito grande naqueles que estavam com ele. Isso vai ser a tribulação dos sinais dos tempos. Nós já lemos em Apocalipse aí aqueles dias, né, sobre o que é que vai acontecer, sobre as pessoas que serão expulsas da vida eterna. Vão ser julgadas, todos nós seremos julgados, mas alguns irão à vida eterna, outros terão a segunda morte, que é a morte eterna. E a Bíblia fala claramente desse lago de fogo e enxofre, onde vai estar Satanás, o diabo e os seus anjos. Ele já foi julgado, mas ainda não está lá. Então, enquanto ele não estiver lá, ele ainda vai estar fazendo das suas, aprontando das suas aqui no mundo, inclusive conosco. Porque esse é o plano dele, afastar de Deus todos aqueles que creem em Deus. Ele era um anjo, ele era um regente celestial, mas ele quis ser maior que Deus e foi expulso, né, do paraíso por causa disso daí. Esse é aquele que domina, governa o mundo onde nós vivemos, que permite que certas coisas aconteçam à nossa volta, que nos escandalize, que nos entristeça. Mas está claro na palavra de Deus que ele é quem governa, rege esse mundo. Mas quem governa a nossa vida individualmente é Deus. E agora, principalmente, através do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito, verso 13, eu acho que eu vou parar por aqui. O Espírito da verdade. Aí o nome Espírito está com letra maiúscula e muita gente tem essa dúvida. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Vou repetir, é interessante para fecharmos o nosso vídeo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Esse é o Espírito Santo, e o Espírito com a letra maiúscula. E por que na Bíblia se escreve também Espírito com letra minúscula? Porque é o Espírito vivente, que todas as criaturas, todos os homens, as mulheres, têm esse Espírito vivente. É natural, né? Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós transformamos a nossa vida, nós mudamos a nossa vida, esse Espírito vivente, com a letra minúscula, ele fica de lado. Ele já não tem valia para nós. Porque nós deixamos de ser criaturas de Deus, nós somos agora filhos de Deus. Há essa diferença também. E quem passa a reinar agora é o Espírito de letra maiúscula, que é o Espírito Santo. É o Consolador que Jesus aqui nos ensina, que ele só poderia enviar para nós quando ele voltasse à destra do Pai. E ele enviou. E ele está aqui disponível para todos nós. Veja bem como foi o círculo, né? Da relação da Trindade com o homem, né? Foi lá no princípio, Deus falava através de profetas principalmente, mas sacerdotes e até reis, pela intimidade que alguns tiveram diante dele. Depois ele envia o Filho, né, como homem. Era Deus também da Trindade, mas aqui estava como homem e nos ensina, nos mostra, nos capacita a ser, a andar e a fazer como ele. Sim, podemos ser imitadores de Cristo. Claro, santidade é santidade, nós não podemos discutir isso aqui. Mas nós podemos ser imitadores de Cristo. Entende? Porque ele nos ensinou, né? Nos deu as dicas, nos mostrou como podemos
caminhar aqui na terra. Sim, isso foi uma realidade. O privilégio daqueles que conviveram com ele, que viram aqueles milagres, uma sequência de milagres inacreditáveis, porque milagre é inacreditável mesmo, entende? Só vendo para crer, né? Tem aquela ali, Tomé, lembra? Tomé, só vou crer que ele ressuscitou se eu pôr a mão aqui onde foi os cravos, né, das mãos, ou pôr aqui onde ele levou uma lança, foi perfurado o corpo dele. Jesus fala, você só está acreditando porque você está vendo? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ele está se dirigindo a nós. Jesus Cristo já estava prevendo que nós seríamos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus Cristo, o homem aqui na terra, mas nós cremos. Por fé, por comunhão com Deus, pela vida de outros, né, que estiveram à volta dele, pela Escritura Sagrada. Então o Espírito Santo, quando é enviado para nós, ele tem essa função agora de nos guiar individualmente. Então mudou a figura, né? Era Deus através de profetas, vamos colocar sacerdotes e reis, para vocês compreenderem melhor. Depois Jesus Cristo, o homem aqui na terra, seus discípulos e todos aqueles, e a Bíblia, o que veio. E agora é o Espírito Santo, e agora é individualmente. Então o Espírito Santo pode habitar em você, o Espírito Santo pode habitar em mim. São decisões pessoais, nós temos que buscá-lo, nós temos que crer que ele pode fazer a diferença. Nós temos que tomar decisões e quando estivermos a caminho de tomá-las, nós temos que prestar atenção aos sinais, porque às vezes o Espírito Santo mostra, olha, não é por aí, não é assim, não é dessa maneira. Então, é um privilégio individual você ter o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que se condena, por isso que se aconselha, por isso que se ensina que não devemos nos misturar com drogas, bebidas, cigarro, os excessos todos que fazem mal ao corpo, a própria prostituição, que traz as doenças venéreas, né? Todas aquelas coisas que são disponibilizadas para a vida humana aqui na Terra, entende? Está ofendendo ao Espírito Santo caso você as pratique, entende? Então, por isso que se fala, você já deve ter ouvido falar, o Espírito Santo habita em nosso corpo. Porque é individual, é uma porção individual. Deus deu a nós individualmente essa bênção. Jesus determinou lá, depois que voltou aos céus, determinou o envio do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita no nosso meio. Ele está disponível. É aquele plano que eu falo que nunca acaba e só vai acabar no dia que Jesus vier. Pode chegar logo e pode chegar demorado, nunca se sabe. Eles já esperavam ali, logo depois que Jesus volta aos céus, eles já estavam esperando a vinda de Jesus, isso 2000 anos atrás. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós temos que estar preparados, nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que buscar a presença de Deus nas nossas vidas, nós temos que congregar como corpo de Cristo numa igreja, nós temos que ter uma liderança pastoral nas nossas vidas. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias, de preferência, nós temos que louvar ao Senhor, cantar, nós temos que buscar formas especiais de relacionamento com Deus, para Ele poder se manifestar na nossa vida. Muita gente, mas eu como? Nunca ouvi Deus. Claro, a gente está sempre ouvindo outras coisas, nós estamos no burburinho do mundo. Como nós podemos ouvir a Deus se nós não nos recolhemos a um tempo especial com Ele, um tempo de qualidade? Não aquele tempo de estar ali lendo a Bíblia, mas olhando a televisão ou cutucando no celular, nas mídias sociais. Aí não é tempo de qualidade, aí você não vai ouvir mesmo a voz de Deus, você não vai reparar o que o Espírito Santo está determinando, mostrando, indicando para você fazer. Esse é o Espírito Santo agora, o de letra maiúscula, que faz você, um homem ou uma mulher, serem resgatados por esse amor que fala, né? Que Deus tem pelas nossas vidas, que deu o Filho, né? Naquela cruz, em favor das nossas vidas. Esse é o Espírito Santo hoje, que ele age hoje, e assim vai agir até o momento que Cristo voltar. Jesus vem buscar a sua igreja, a palavra de Deus diz, ninguém sabe como. Algumas pessoas, infelizmente, se perdem fazendo planos, dizendo que vai ser isso ou aquilo, mas a Bíblia Sagrada diz que nem ele sabe, porque é uma hierarquia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Filho não sabe quando Deus vai enviar, se sabe que vai enviar. E quando ele vier, aí vai começar uma nova etapa. Aí esse plano está temporariamente suspenso, vamos dizer assim, né? Parado, adiado, e vai começar uma nova etapa.
um governo de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. É tremendo isso. É tremendo saber que Deus se preocupou comigo desde o princípio da humanidade, não só nos fazendo a sua imagem e semelhança, mas também através dos profetas que falavam para o seu povo, dos profetas que falam hoje. Há muitos profetas falando hoje para as nossas vidas, através de Jesus Cristo, Senhor e nosso Salvador, e agora através do Espírito Santo, que cuida da nossa vida, nos dá direção. Esse é o grande tempo, né, da Trindade na nossa vida, né? A terceira parte da Trindade, vamos assim dizer, o Espírito Santo. E ele está te convidando, através desse vídeo, através da nossa vida, da minha vida e da sua, está te convidando para que você tome uma decisão, que você busque o Senhor Jesus de todo o teu coração, porque são os 2 mandamentos que Jesus resume de todos aqueles leis, ensinamentos e tudo que existia. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o Espírito Santo, ele te convida. Vem. Abre as tuas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito. Seja com todos nós desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye.